O Internacional, que ainda até o fim da temporada planeja anunciar pelo menos 2 jogadores. Hoje a gente está no dia 15 de dezembro, ou seja, faltam 2 semanas para o Inter anunciar 2 reforços. No vídeo de hoje eu quero te falar mais sobre a situação de Lucas Alário, que é o centroavante que o Inter tem interesse para a próxima temporada, para fazer parceria com o Ener Valencia. Também quero te falar sobre a compra do Rômulo, no qual o Inter deve anunciar até o fim dessa semana, ou se já não anunciou quando está assistindo esse vídeo. E também quero te falar um pouco mais sobre a negociação envolvendo Robert Renan, o zagueiro do Zenit, que nesse momento tem negociações encaminhadas com o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui falando sobre a negociação envolvendo o Rômulo, a compra do Rômulo junto ao Internacional. Eu já tinha antecipado para vocês que era um jogador que já estava contratado pelo Inter, e é um jogador que o Inter entende que pode ser um bom substituto para o Johnny na próxima temporada. E eu quero te dar aqui os detalhes dessa negociação, né? Primeiro, que o Inter está comprando um jogador em definitivo junto ao Atlético Clube de Minas Gerais. A negociação que gira em torno do Inter ficar com 65% dos direitos econômicos do atleta e os outros 35% se mantém com o Atlético. E além disso, o Inter está pagando um valor de 700 mil euros, que é algo em torno de 3 milhões e 700 mil reais. Além disso, a forma de pagamento vai ser em 10 parcelas de 375 mil reais cada uma. Vai ser o que o Inter vai pagar pela contratação do Rômulo. Além disso, o jogador assina um contrato de 3 anos com o Internacional, ou seja, um contrato até final de 2026. Além disso, o Rômulo também, a partir agora com essa chegada em definitiva ao Internacional, ele também tem uma nova multa rescisória, que é uma multa rescisória extremamente alta para o Inter ter uma extrema segurança quanto ao Rômulo. Por ser um jogador de apenas 23 anos de idade, o Inter entende que se o Rômulo jogar na próxima temporada, vai conseguir valorizar o jogador e logo vai conseguir ter, por exemplo, um potencial de futura venda. É isso que o Inter enxerga no Rômulo. Um jogador com potencial de futura venda, um jogador onde o Inter não está gastando tanto para permanecer. A gente está falando aí de 300 mil por mês que o Inter vai gastar durante os próximos 10 meses para ficar com o jogador em definitivo. E além disso, um salário do Rômulo que não é um salário tão alto. A gente está falando de um jogador que vai receber no Internacional algo em torno de 100 a 150 mil por mês para um jogador que já vinha atuando bem com o Mano Menezes. Quando chega o técnico Eduardo Cudê, ele até joga naquele jogo, por exemplo, contra o River Plate no Monumental, e aí naquele jogo ele tem uma lesão onde ele fica 4 semanas fora, e aí ele começa a perder todo o fio da meada, e depois ele tem uma nova lesão muscular, mas foi um jogador que com o Eduardo Cudê ainda não conseguiu se firmar muito por causa das lesões que ele teve. Mas foi um jogador que nos 22 jogos que o Cudê jogou aí, contando Brasileirão e tudo, foi um jogador que entrou, por exemplo, em mais da metade. Então é um jogador que, por mais que teve essas lesões, pelo menos conseguiu entrar durante o jogo. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre Lucas Alário, que é o atacante do Eintracht Frankfurt, é um jogador que, né, todo mundo tem o receio do Alário, porque é um jogador que não joga desde abril. É um jogador que tem 32 anos hoje, né, já está com uma idade avançada, mas é um jogador que está há muito tempo na Europa. A gente está falando de um atleta que está desde 2017 na Europa. Desde 2017, né, quando ele chegou no Bayer Leverkusen, jogou no Bayer Leverkusen, e ano passado, em 22, ele é vendido para o Eintracht Frankfurt por 5 milhões de euros. Né? No Frankfurt, do nada, eles acham um centroavante que vira o 9 da seleção francesa, que é o Kolo Muani. Ele perde a posição para o Kolo Muani. O Muani agora é vendido para o PSG, só que nesse meio tempo o Alário ele se machuca. Tanto que ele não joga, por exemplo, desde abril, né? Ele teve aí uma lesão um tanto quanto grave, mas o que o Inter entende na negociação do Alário? A negociação do Alário é muito parecida à negociação do Arangues. O Arangues do Inter conseguiu trazer de maneira gratuita porque o contrato estava acabando. Mas do estilo, um jogador que está voltando de lesão,
e um jogador que vai vir para se curar no Internacional, porque o Inter acredita muito no seu departamento médico. O departamento médico do Inter é um departamento muito competente, tanto que conseguiu recuperar o Arangues, né? Tanto que o Arangues, desde que chegou ao Internacional, não teve sequer uma lesão e jogou quase todos os jogos do Inter, com exceção dos jogos que o Inter colocou time reserva, mas foi um cara que tinha um histórico de lesões lá no Bayer Leverkusen, que aqui, chegando sem férias, não teve esse histórico. Então o Inter confia muito no seu departamento médico e nesse tipo de situação o Inter acha que é uma negociação muito parecida, por exemplo, com a do Arangues, onde o Inter contrataria, o jogador está em baixa na Europa, até porque se tivesse em alta ele não viria para o Inter, mas um jogador que o Inter entende que pode dar muito certo, assim como, por exemplo, deu Arangues agora no Internacional. Sobre a negociação do Robert Renan, tá? O que eu tenho para falar para vocês sobre o Robert Renan? Que é um zagueiro, todo mundo sabe a informação que eu trouxe ontem para vocês, no vídeo da tarde, que é um zagueiro que o Inter tá tentando, tá? A negociação, inclusive, que o Inter deu um mini chapéu no Corinthians. O Corinthians estava muito próximo de fechar com o Robert Renan, só que o Corinthians queria um empréstimo de 1 ano. E ficou sabendo que o Zenit só quer emprestar por 6 meses, porque depois ele vai estar vendido, por exemplo, para o West Ham. O Inter topou esses 6 meses de empréstimo para ficar com o jogador agora durante 6 meses, né? Não vai gastar absolutamente nada por isso. E além disso, é um jogador que chega aí, um canhoto, 1,85 m, baita de um zagueiro. Só que o Inter também ficou sabendo que pode conseguir negociar com o West Ham e com o empresário do jogador para ele ficar mais 6 meses. Ou seja, para ele ficar uma temporada. O Inter quer o Robert Renan para todo 2024. E aí sim, depois o Inter libera ele, por exemplo, para o West Ham. Numa negociação muito parecida à que foi a do Vitão. Onde o Vitão chega aqui por 3 meses, não se sabe se ele ia ficar. O Inter permanece com os 3 meses. Chega na hora de renovar, o Inter consegue um novo empréstimo até o fim do ano com o Shakhtar. Na troca de temporada, sai, né, da temporada 22 para 23, sai uma nova normativa da FIFA, onde dá mais 1 ano de contrato para o Vitão. E agora, no fim desse ano, né, ele teve mais 6 meses renovado, uma nova normativa. E aí sim, agora sim, o contrato dele com o Shakhtar acaba e ele fica livre do mercado, mas o Inter não sabe se vai conseguir ter a permanência do Vitão. O Inter não sabe se vai conseguir permanecer com o Vitão, pelo interesse que tem do Real Betis da Espanha, pelo interesse que tem do Valência da Espanha. Então é uma negociação extremamente complicada nesse momento a questão do Vitão, mas o Inter vê na negociação do Robert Renan algo parecido. Um jogador bom, onde o Inter não gastaria nada e que agregaria ao Inter todo 2024. Óbvio, acreditando que o Inter conseguisse fazer esse movimento junto ao West Ham da Inglaterra para ele ficar 1 ano. Inicialmente ele viria por 6 meses. E após 6 meses, o Inter negociaria o empréstimo mais 6 meses, junto, por exemplo, ao West Ham da Inglaterra, tá bom? Mas é uma negociação que ainda tá caminhando, mas o Inter passou na frente do Corinthians. E hoje a negociação ela tá encaminhando para ser bem concretizada. O Inter que não vai trazer só um zagueiro. Por quê? Porque o Inter tá perdendo 2. O Inter tá perdendo o Moledo e o Inter vai perder o Nico Hernandes, que o Inter vai liberar em função da vaga de estrangeiros. E aí, o que o Inter quer fazer? Quer trazer mais 2. Para ficar com Vitão, Mercado, Igor Gomes e mais esses 2 zagueiros. O Robert Renan e um quinto zagueiro que, por exemplo, pode ser o nome do Bruno Mendes. É os 5 zagueiros que o Inter quer para a temporada 24. Sabe que desses 5, por exemplo, pode perder o Vitão, que é uma fatalidade, mas pode acontecer em função de não conseguir a renovação de contrato, em função de daqui a pouco não saber quanto é que o Vitão vai pedir, mas o Inter quer iniciar 2024 com 5 zagueiros de nível de titularidade. E esses 5 têm nível de titularidade nesse momento. E aí eu nem falei, por exemplo, do João Dalla Corte, que é um zagueiro que também entrou nessa temporada e entra também, por exemplo, com uma possibilidade, mas esse é um jogador que ainda está se moldando, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e fui!